Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia está começando. Eu sou Jorge Henrique e hoje eu tenho o prazer de receber para uma boa conversa Kleber Pérez, que é coordenador estadual do programa Luz para Todos. Esse programa que é uma iniciativa do governo federal, em parceria com o governo do estado, e que está levando energia para todo o Acre e, é claro, fazendo a alegria do homem do campo, do pequeno produtor rural. Boa noite, Kleber. Seja bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Boa noite, Jorge. Para a gente é motivo de alegria estar participando desse seu programa, que é assistido nos 22 municípios do estado, como o nosso programa também está se propondo a atingir todos os municípios do estado. E vamos estar caminhando juntos aí nessa luta. Certamente estaremos em sintonia. Com certeza. Kleber, eu vou começar pelo começo, que dizem que é sempre mais simples. O que é o programa Luz para Todos e quais as metas que o programa pretende atingir? Veja, o programa Luz para Todos é um programa criado pelo governo federal, presidente Lula. Existia um programa chamado Luz no Campo, que tinha um outro perfil, que atendia um outro público com condições diferenciadas, e que, com a posse do presidente Lula em janeiro de 2003, ele modificou um trabalho através do Ministério das Minas e Energia, com a ministra Dilma, o programa Luz para Todos. Arrumou e criou o Luz para Todos. Por que a gente disse que ele criou o Luz para Todos? Algumas pessoas dizem, não, mas tudo é luz rural, é para todo mundo. Beleza, é para todo mundo sim, a gente concorda com isso. É que o Luz no Campo, ele era pago e criava uma condição muito perversa, né? Uma condição discriminatória. Por quê? Porque às vezes numa rede ligava-se para quem podia e não ligava-se a luz para quem não podia pagar. De formas que o fato de ser pago só pagava quem podia e, portanto, também só ligava para quem pagava, o presidente Lula criou Luz para Todos, portanto, verdadeiramente para todos. Quer dizer, o pequeno produtor corria o risco de ficar vendo o poste na frente da sua casa e a luz não chegar na sua residência. Quase sempre assim. Muito pior, ele via às vezes ligado no seu vizinho e ele não conseguia ligar a sua. Era uma condição de discriminação absoluta, né? Criava aquele do que tem e pode, daquele que não tem e não pode. E aí, com a criação do Luz para Todos, por decisão do presidente Lula, ele chega à casa de todos os produtores rurais, grandes ou pequenos, que receberem o benefício da rede na frente, ou seja, a rede no ramal, terão suas casas ligadas. A luz chega dentro da sua casa com 2 tomadas e 3 bicos de luz, inclusive com a lâmpada, e sem pagar nada. Essa é que é a grande diferença. Criou-se uma condição para que todos não precisem pagar. Por quê? Porque ao longo dos tempos isso vai sendo pago em impostos. Isso são recursos que já existem de formas que está sendo implementado. Por que isso foi pensado dessa forma? Porque os estados mais desenvolvidos desse país, eles já têm um percentual muito grande de atendimento na zona rural. Como, por exemplo, o Sul, o Sudeste, parte do Centro-Oeste, cerca de 85% a 90% da população rural já tem luz. E aí as condições já foram postas para eles. E por isso se desenvolveram. Com certeza se desenvolveram por isso. Na região parte do Nordeste e Norte, a situação é muito mais complicada. E números mostram isso. O sul do país, cerca de 85% da população rural, ou seja, de cada 100, 85 tem luz. No Norte e Nordeste, de cada 100, só 15 tem luz. Então é exatamente o inverso. Para fazer face a essa discriminação norte Essa é a realidade também do Acre? A do Acre é pior ainda. De cada 100, só 10 tem luz. Nossa, essa é uma situação bem diferente. Portanto, por conta disto, o presidente Lula criou esse programa e tornou gratuito ao produtor familiar. Para não ter aquela discriminação e dizer que nosso governo é discriminador, então deu a mesma condição para todos. Portanto, se o grande fazendeiro quer receber a luz na mesma forma, monofásico, dentro da sua propriedade, ele recebe dentro da sua propriedade, dentro da sua casa, 2 tomadas e 3 bicos de luz. Como as casas dele são maiores, ele quase sempre precisa de mais. E se ele precisa de mais, aí ele faz. Tanto o grande quanto o pequeno, se precisar. Além disso, ele faz. Porque isso aí que é o mínimo, o governo faz. Para nós aqui do estado, a coisa se deu de forma diferenciada. O governador Jorge Viana criou uma estrutura aqui no estado para coordenar essas ações, coordenar as ações do programa Luz para Todos. Criando essa coordenação, vinculou ao seu gabinete, né, através da CEPLANDES,
e a gente tem trabalhado a articulação com a população rural, os parceiros envolvidos, para que essa ação ela seja extremamente eficiente e que os mínimos recursos que existirem sejam muito bem utilizados. Portanto, o mínimo de recursos que tivermos, estaremos botando luz lá na casa do pequeno produtor. E temos tido grande ganho com isso. Conseguimos, na etapa de 2004, atingir 18 municípios do estado. Aí você diz, por que não os 22? Bem, é que na época que foi contratado, nós não tínhamos como chegar com material nos municípios como Jordão, Santa Rosa, Porto Valta e Taumaturgo. Que materiais eram esses? Esse material é poste, que é pesado e só pode poste de alvenaria, transformadores, que é outra carga muito pesada, fios também, que é muito pesado, só ia por água, porque era o único acesso. O outro, que era avião, não tem como transportar esse material de avião. De formas que agora, na etapa de 2005, nós estamos contratando uma empresa, licitando para contratar as empresas para executar essa obra em todos os 22 municípios do estado. De formas que hoje, 18 municípios do estado estão em obras do Luz para Todos. Algumas delas até já concluídas e já entregue à comunidade. E isso mostra o quanto é importante. E a gente que está acompanhando, eu que tenho andado diuturnamente em todo o estado, acompanho esse programa todos os dias em todos os lugares do estado em que ele está sendo executado, na relação com a comunidade, na relação com os beneficiários, com os empresários, com os trabalhadores da empresa que estão lá dentro do ramal também ralando, principalmente nessa época de inverno, a gente não pode esquecer que é um esforço grande. O trabalho que a nossa parceira aqui no estado tem feito, que é muito grande, a Eletroacre, tem se desdobrado no sentido de trabalhar com eficiência, de trabalhar com dedicação, um grupo liderado pelo Celso, Jane, Mauro. Então, um trabalho muito bom, muito eficiente, e de formas que a junção dessas forças, a união dessas instituições, a coisa está acontecendo. E para nossa alegria, Jorge, para todos os seus telespectadores, é de que o Acre é o estado que está andando na frente com esse programa. Ele conseguiu, por conta dessa atitude do governador Jorge Viana, de trazer o programa para uma coordenação, essa coordenação para dentro do seu gabinete, fez com que ele participasse de todas as etapas do programa. Ele participa de todos. Inclusive, a semana passada, sábado, ele estava lá em Rodrigues Alves fazendo a reunião preparatória com a população de uma área lá muito grande. Para receber o programa. Para receber o benefício. Então, essa etapa normalmente é feita pela equipe, né, vamos chamar assim, a equipe de campo. Ele que fez questão de estar lá junto com aquela comunidade, garantindo a ela o empenho dele para que ele recebesse esse benefício. E também durante as obras, ele faz visita e quando da inauguração. Então, o fato de ter trazido essa coordenação para o seu gabinete, ele garante que ele está participando efetivamente e que o programa vai acontecer. E quais são os números do programa, Kleber? Quantas famílias foram beneficiadas até agora, desde a primeira gestão do governo Jorge Viana e agora nesses 2 anos de segundo mandato? Veja, os avanços da Luz para Todos é extremamente grande se comparado à nossa história de eletrificação rural. Veja só, antes do primeiro mandato do governador Jorge Viana, portanto, antes de janeiro de 99, o Acre tinha aproximadamente 300 quilômetros de eletrificação rural. Eram redes de alta tensão que às vezes ligavam até município. Por exemplo, daqui para Porto Acre, daqui para Senador Guiomar, essa rede a gente considerava rural. E quase sempre ligavam nessas redes que a gente podia comprar transformador, rebaixar, etc. E, portanto, podia usar. De formas que tinha 300 quilômetros que não atendia todo mundo. Nos 4 primeiros anos do governo Jorge Viana, e também através já do programa Luz no Campo, que é aquele que mesmo sendo pago, ele conseguiu colocar recursos do Estado, alavancar esse programa aqui no Estado e implantar nos 4 primeiros anos 730 quilômetros de eletrificação rural. Isso entrou em vários ramais, já foi um grande sucesso. Mas agora, para nossa grande alegria, só em 2004 está contratado, está em obra e algumas já executadas, como citei, aproximadamente 1.300 quilômetros. Nós contratamos 1.200 quilômetros pela segunda etapa, 105 quilômetros pela primeira etapa, que a gente chamou de pioneiro, que atendeu os polos e algumas áreas mais concentradas de população e produção. De formas que nós estamos, ao concluir a etapa de 2004, nós estamos atendendo aí cerca de 5.500 famílias, com aproximadamente 1.500 quilômetros de eletrificação rural. Isso é um grande avanço. Uma média dessa, para nós aqui na nossa região, é muito alta. E isso só foi possível porque teve o empenho de muitos.
né? Teve o empenho dos parlamentares que contribuíram para que isso acontecesse, a nossa bancada federal, os nossos parlamentares estaduais que dão sustentação ao nosso governo e as parcerias que nós formamos. Nós envolvemos dos parceiros executores, dos que botam dinheiro ou os parceiros que não botam dinheiro, como as federações, as associações de produtores, os sindicatos. Mas tem uma importância muito grande para que o programa aconteça. Todos os envolvidos, né, no processo produtivo estão também participando nessa discussão. Existe um comitê gestor, que é um fórum de debate, um fórum de deliberação do programa, que discute a implementação do programa. Mas o grande avanço que eu percebo aqui nesse programa é essa forma que foi dada no Acre. Por isso nos coloca numa condição de vanguarda. Nós no Acre somos os primeiros estados, um dos primeiros estados do país a avançar com esse programa. Eu até dou um exemplo bem próximo aqui de nós. Nós aqui já fizemos a etapa primeira que a gente chamou de pioneiro, já cumprimos a grande parte da segunda etapa, que é essa etapa que nós chamamos de 2004, com esses números que já citei, e que, se Deus quiser, até abril a gente conclui toda a etapa de 2004, e já estamos preparando a licitação para a contratação da etapa de 2005, que é um valor correspondente, um valor e uma quantidade correspondente a de 2004. Portanto, nós já estamos entrando na terceira etapa. Nós estamos acima da média nacional. Acima da média nacional, muito mais avançado nesse processo. Aqui do nosso lado, nós temos o estado de Rondônia, que sequer começou a primeira etapa. Ontem mesmo abriu a licitação para contratar as empresas para executar a primeira etapa. Isso mostra da importância que foi dada a esse programa pelo nosso governador, que criou essa condição para que o programa perpassasse por todas as situações, por todas as secretarias, com a coordenação da CEPLANDES, vinculada ao gabinete, e aí pudesse estar acontecendo e levando esse benefício à população rural. Você falou do empenho do governador para que o programa aconteça, e aí eu queria retomar a questão das parcerias. A parceria maior é entre o governo federal e o governo do estado. Qual é o papel de cada parceiro, Kleber? Veja, o governo federal ele coloca dinheiro nesse programa, cerca de 80%. O governo do estado coloca 10% e a Eletroacre, como a executora, ela coloca 10%, porque ela também tem arrecadação. De forma que esses três parceiros são aqueles que fazem acontecer a obra. Claro que para isso precisa empenho. A Eletroacre é uma federalizada, portanto já é governo federal. Sem dúvida. De formas que o governo federal entra através do Ministério das Minas e Energia, que passa para a Eletrobras, e através da Eletroacre. E o governo do estado entra com recurso próprio e toda essa infraestrutura montada para dar suporte a essa coordenação, ou seja, para dar suporte à implementação dessa ação. Que se de repente você for calcular o recurso que nós chamamos de imputar, ou seja, aquilo que a gente não vê gastar, que é o meu salário, que é o carro, que é o combustível, que é as diárias, que é a passagem, isso aí, se a gente for botar, isso vai dar mais de 20% de participação do governo do estado. Isso é possível se houver esforço, se houver apoio no parlamento, na Assembleia, para aprovar a inclusão do estado nesse processo. De formas que isto faz com que o programa esteja acontecendo. Portanto, a união de forças é interessante para que as coisas aconteçam. E tem uma outra força que a gente normalmente não cita. Mas é interessante citar nesse programa, pela qualidade dele, pela importância que ele tem, pela capacidade que ele tem de incluir, é a participação da comunidade, lá do beneficiário. Olha, Jorge, tem situação e tem áreas ou locais que a população faz questão de furar o buraco para fincar os postes. De graça. Que interessante. De graça. De graça. Ele diz, olha, eu quero participar, eu quero estar junto. Tem um local também que às vezes tem mata e que a rede vai passar, para o fio não topar na rede, nos galhos das árvores, eles podam as árvores, por conta própria, com seu motor, com sua foice, com seu suor, tudo seu. E diz, não, mas você não precisa. Não, mas nós queremos fazer. Insiste em querer fazer. Uma certa vez teve uma conversa que alguém disse para mim, Kleber, o pessoal lá está furando o buraco dos postes. E eu peguei o carro, fui direto lá, porque todos esses problemas eu vou ver de perto, que é para mim poder alimentar o governador Jorge Mendes de informações que ele possa questionar ou comentar. E eu cheguei lá, estava a população, um domingo, eles cavando os buracos. Até a senhora estava presente, que levava água, café para aquele grupo de quase 30 homens que estavam furando buracos. E aí eu disse, mas você não precisa fazer isso. Não, mas nós queremos da nossa parcela. Eles fazem ponte, eles arrumam ponte, quando quebra, porque o caminhão com os postes é muito pesado, passa e quebra algumas pontes, eles mesmos arrumam. Às vezes a gente até dá alguma ajuda, dá uma gasolina, dá
um óleo queimado, dá alguma coisa, os pregos, mas eles querem fazer. É bem verdade que nem todos, mas que isso, quando você tem essa parceria vindo de lá para cá, aí você se sente muito mais empolgado para fazer. Por quê? Porque você não está dando um benefício, você está compartilhando o benefício com eles. Construindo junto, né? Construindo junto, quando ele sente essa sensação do construir junto, ele dá muito valor. De formas que isso nos motiva muito. Você está falando do envolvimento da comunidade, e aí eu queria saber um pouquinho da alegria das pessoas ao receber o benefício do programa, mas isso é assunto para o próximo bloco. O Ideias da Aldeia faz um breve intervalo, mas volta já já. O Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou conversando com Kleber Pérez, que é o coordenador estadual do programa Luz para Todos. Kleber, no bloco anterior você falava do envolvimento da comunidade para participar, inclusive, da implantação do programa. E eu queria saber como é que está a alegria das pessoas ao receber o benefício do programa, se vocês da coordenação têm percebido que o programa tem mudado a vida das pessoas. Com certeza, o envolvimento da comunidade nos motiva muito, porque quando ela se envolve, vou até dar outro exemplo de envolvimento. Teve um ramal aqui no Granada que não tinha como o carro passar, por conta do inverno foi muito forte, e a população juntou-se à equipe de operários da empresa e puxaram os fios e postes em carroça de boi. Nós temos isso fotografado. Isso é extremamente interessante. Mas a alegria deles reflete na nossa. A nossa alegria é muito grande, a nossa equipe de governo, que é grande, que está envolvido, todo o setor produtivo do Estado está envolvido nesse programa, participando, envolvendo, discutindo, questionando, e de formas que está proporcionando o envolvimento de todos. Isso é um motivo de alegria. O outro é a alegria das pessoas. Quando a gente vai até pela primeira vez levantar, que eles identificam os carros, que nós temos uma logomarca, que depois a gente vai falar dela, que tem sido Pode referência. Mostrar. Inclusive, os nossos carros, os carros que atuam no programa têm essa logomarca. E isso é um material que a gente produz, é uma pasta, mas nós produzimos camisas, chapéu, banners, etc. E esse material, ele tem sido copiado por outros estados do país. Outros estados que estão também trabalhando, desenvolvendo o programa, nos ligam pedindo que material nós já produzimos. Inclusive, entramos em conflito, um conflito bom, que foi com a equipe de propaganda, de mídia do governo central, que eles produziram um modelo de placa de obras. E nós aqui gostamos de fazer as coisas muito bonitas. Né? Não que o deles seja tão feio, mas que não era legal. Poderíamos fazer melhor. Poderíamos fazer um pouquinho, ajeitar. E aí nós fizemos um modelo de placa. No primeiro momento houve resistência. Não, porque tem... Não, meu amigo, não pode ter resistência, nós estamos fazendo uma coisa mais bonita. E eu fiz uma comparação, fiz um confronto com eles. Olha aqui a de vocês, olha aqui a nossa. O que está mais bonito? Então eu vou levar para Brasília e lá eu discuto com a equipe e digo sim ou não. Não, tu diz hoje porque eu já estou botando as placas amanhã nas obras. De formas que isso tem sido extremamente interessante. Mas a alegria dessas pessoas é traduzida quando você entrega a obra. Bem, é o clímax, é o ponto alto da alegria, é quando você entrega as obras. E nessa entrega das obras, e nessas andanças, nesse levantamento, nessas reuniões, para junto com eles definir as prioridades, que também é um grande passo que a gente dá, é que a gente aprende muita coisa, aprende muito com eles. E tem situações que são extremamente engraçadas. Eu gosto até de contar porque são coisas que proporcionam alegria, proporcionam a felicidade das pessoas. Nós estávamos inaugurando uma obra aqui no município de Acrelândia e tinha uma família, que já mora lá há muito tempo, o senhor com 70 anos e a esposa dele com 72. Né? Normalmente o homem é mais velho, mas lá ela tinha 2 anos mais que ele. E ela estava ansiosa porque ela tinha me dito que nunca tinha visto um governador. Quis dizer que nunca tinha visto de perto um governador. E criamos o ambiente lá para a entrega da obra, a inauguração, a comunidade faz uma baita de uma festa com churrasco, tá? E a gente leva as autoridades. E quando o governador Jorge Viana estava falando, entregando a obra para eles, eu percebia que ela ficava vidrada nele.
E eu perguntei para ela se ela queria dar um abraço no governador Jorge Viana. Ela disse, não, meu filho, porque meu marido tem ciúme. E aí, quando ela disse isso, o marido dela, que estava logo atrás dela, ouviu e disse, não, eu também quero dar um abraço nele, porque um benefício desse tamanho a gente tem que abraçá-lo e muito. Então, quer dizer, isso mostra a reação das pessoas. São diversos depoimentos que a gente ouve. Então, quando isso é traduzido, nos motiva muito mais e a gente percebe de quanto é importante esse programa. Entendemos nós que esse programa é um dos mais eficientes programas do nosso governo federal e estadual de inclusão social. Não percebo outro, até porque ele vai estar influenciando diretamente na qualidade da vida dessas pessoas, proporcionando a ele o conforto que ele pode ter na cidade, mas também ajudando para que ele tenha uma produção mais qualificada. Sem dúvida. Quando ele pode beneficiar, isso aproveitar mais o seu produto. Eu tenho escutado que o programa tem, inclusive, aquecido o mercado de eletrodomésticos, né? Tem muita gente comprando aparelhos eletroeletrônicos e também a produção agrícola. Isso é verdade? É verdade. Todas as vezes que a gente começa a obra em um ramal, as empresas que vendem eletrodoméstico botam seus vendedores lá dentro do ramal, na certeza de receber. Por quê? Porque o produtor rural ele é honesto. Então ele tem um endereço fixo e tem a sua propriedade, né? Que é um patrimônio que ele tem, que pode até ser necessário dar como garantia, mas na verdade não é necessário. Então eles colocam os vendedores lá. Tem pessoas que compram os equipamentos, os eletrodomésticos, às vezes 3, 4 meses antes de conclusão da obra. Isso mostra de quanto está aquecendo o mercado de eletrodoméstico. Isso é televisão, é antena parabólica, é ferro de engomar, é liquidificador, é geladeira, é freezer e outras atividades ele está aquecendo. Por exemplo, hoje está em atividade está em evidência uma atividade desenvolvida pela Secretaria de Agricultura e Pecuária, que tem tido um papel importantíssimo no meio rural, que é a criação de galinhas caipiras, né, para aquecer o mercado de galinha caipira no nosso estado, que é muito grande, que tem muitas casas que vendem galinha caipira, de forma que a maioria delas era importada de Rondônia. Com esse trabalho, daqui bem pouco tempo, nós estaremos produzindo a nossa galinha caipira. Mas para isso precisa de aquecedor, precisa de iluminação à noite para aquecer e para dar mais tempo para o pintinho comer e se desenvolver mais rápido. De formas que muitas atividades dessas já estão sendo trabalhadas por ele, já na expectativa de ter a luz para garantir. Outras atividades é principalmente no entorno das cidades a produção de hortaliças, né? Antes eles irrigavam com um baldezinho, que a gente chama de regador, hoje eles estão ligando uma bomba ou fazendo o sistema de irrigação por aspersão, por infiltração, por gotejamento, de formas que todas essas atividades estão sendo motivadas. E aí outras virão. E o comércio ganha muito com isso. O comércio ganha muito. O grande ganho que a gente está vendo também, Jorge, é na questão da educação. Nós encontramos nessas nossas andanças muitas escolas que, pelas condições, pela localização, elas não têm condição de ter luz, não tinham condição, e agora vão ter. É uma das primeiras pedidas da população. E também uma resposta do nosso governo é de priorizar ramais, a quantidade de energia num ramal que vá até uma escola, que vai até uma ou duas escolas, dependendo do tamanho desse ramal. De formas que atende essa escola com energia, os trabalhadores que trabalham, rurais, que trabalham durante o dia, à noite pode estudar. Os religiosos, sim, eles vão para as suas igrejas rezar numa alegria tremenda. Por quê? Porque agora eles têm luz com qualidade, pode botar um som, pode botar uma série de equipamentos que eles podem trabalhar com isso. De formas que a gente vê isso tudo escrito nos olhos das pessoas, com as lágrimas de alegria, o brilho nos olhos de felicidade. Isso é extremamente gratificante. Kleber, você falava da alegria, do envolvimento das pessoas com o programa, e eu percebo então que há uma relação do benefício do programa com a cidadania ou com a florestania, que é uma palavra que está muito em voga no governo. Com certeza. Para eles, esse conceito de florestania ele começa a se consolidar quando vê o tratamento dado pelo governo da floresta a eles, que ao longo de toda a sua história viveram isolados, ficaram sempre no segundo plano, tiveram muito pouco a ação do governo voltada diretamente para eles. E isso faz com que eles se sintam muito mais valorizados e sejam verdadeiros cidadãos da floresta. Porque, se você observar, a ausência de um benefício como esse contribui muito para que eles migrem para a cidade. Claro. Veja, eu ouvi comentários, os mais diferentes, como disse para você. E um dia vi algumas moças comentando e eu perguntei para ela por que ela queria ter
Luz, mais rápido. Ela disse, é para mim assistir novela. E depois um outro rapaz, porque eu queria assistir o jogo. Mas e depois eu procurei me aprofundar por que a novela e o jogo, o futebol, era interessante para eles. Primeiro porque eles às vezes vão na cidade e conversam com os amigos da cidade, os amigos e as amigas da cidade, e uns comentam de novela e outros comentam de futebol. E ele também tem paixão por futebol. Ela mesmo sem saber muito bem o que é novela, também sente a atração pela novela. E quando ela se sente que ela lá não pode assistir e que o jovem lá, o rapaz, não assiste a vitória do seu time, ou a derrota, ou o futebol, ele se sente discriminado. É nesse momento que ele se sente extremamente discriminado. Quando agora ele tem essa possibilidade, ele vai se sentir na mesma condição de discutir com os que moram na cidade o mesmo tema, com o mesmo conhecimento. É aquilo que há bem pouco tempo a gente aqui no Acre não tinha. Nós tínhamos aqui retransmissoras de televisão. Hoje nós temos direto. Então o que o Sul, Sudeste, os Estados Unidos, Europa, assiste, a gente sabe que assiste aqui também. Então, de formas que isto coloca numa condição de igualdade e o retira daquela condição de inferioridade, porque a inferioridade pelo conhecimento, porque viver melhor, lá ele vive. De alimentos, ele vive muito melhor, mas ele tinha esse outro aspecto que o limitava, que o discriminava. Este agora, com esse esforço do Luz para Todos, com esse alcance do Luz para Todos, isso está acabando. E se Deus quiser, nós vamos trabalhar muito. Enquanto Deus nos der a energia, a gente fica muito feliz por Deus ter nos colocado nesse momento, nessa condição de poder estar ajudando as pessoas. Por isso, Jorge, é que eu digo sempre para as pessoas, eu prefiro fazer muito logo, porque eu não sei até quando. Então, enquanto eu puder, eu vou estar fazendo muito. Eu me dedico 24 horas a esse programa. E às vezes até comento com alguns amigos, puxa vida, o dia só com 24 horas é muito pouco, teria que ter 40 horas. Né? Às vezes a gente empolgada diz até algumas coisas que não devia. Mas eu digo sempre isso. Por quê? Porque precisa fazer tanto ainda. Embora a gente tenha a alegria de estar levando tudo isso num tempo recorde, ou num tempo tão curto, mas ainda falta muito. Nós temos aí aproximadamente 6.000 quilômetros de ramais, e nesses ramais moram pessoas, e pessoas que precisam desse benefício. Nós temos uma malha hidroviária muito grande, que na margem dela mora muita gente, e que sempre foi relegado a plano secundário pelas administrações públicas, e agora estão sendo incluídos também numa condição semelhante. E isso faz com que esse nosso compromisso, essa nossa estarmos no governo agora, a gente possa estar fazendo e fazendo muito, porque agora depende da gente. Agora o povo botou a gente aqui, sem dúvida, né? E a gente tem que dar resposta para eles. E não sentimos isso. O grande ganho que eu vejo nisso, da minha equipe, que a gente trabalha na coordenação, tem uma equipe pequena, mas muito aguerrida, por isso também não tem hora, é que é a hora da gente fazer. Por quê? Porque se foi dada essa oportunidade, vamos fazer e fazer muito. Vamos nos dedicar muito, porque a gente sabe que a gente se esforçando muito, fazendo muito, vai proporcionar a alegria, a felicidade, a inclusão de muitos. Agora, Kleber, você falou que 18 municípios já foram contemplados. Vocês da organização do programa já têm aí a expectativa em quanto tempo o Acre inteiro vai receber o programa? Veja, há um compromisso do presidente Lula de sanear o problema de eletrificação rural até 2008. O governador Jorge Viana tem dito em algumas situações que até o final do seu governo, do seu mandato, desse seu segundo mandato, ele queria estar saneando o problema de eletrificação rural. E pode ter certeza que há um esforço muito grande. Pode até ser que a gente não consiga, mas vamos nos aproximar muito dos números da média nacional, principalmente do sul do país. Mas, com certeza, outros que virão num mandato após o governador Jorge Viana terão o mesmo compromisso. Espero que sejam pessoas tão comprometidas quanto ele, que vai dar continuidade a esse projeto e, com certeza, até 2008, como disse o presidente Lula, a gente, tendo governabilidade sobre isso, tenhamos resolvido o problema de eletrificação rural no nosso país. É difícil? É muito difícil. O nosso estado não é tão grande, tem as adversidades que tem, mas eu acho que é possível, o compromisso do governador Jorge Viana será honrado, se depender do nosso esforço, do esforço da equipe do Luz para Todos, da equipe de governo, que dá também suporte, que está envolvido no processo de desenvolvimento desse estado. Kleber, o programa está chegando ao final e eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Ideias da Aldeia. Eu que agradeço em nome da coordenação do programa Luz para Todos, em nome do nosso governo, e dizendo que aquelas pessoas que estão lá esperam muito da gente.
esperam muito do nosso governo e nós estamos fazendo muito. É bem verdade que a gente tem aí 100 anos de história numa aparente inércia, né? Mas agora nós temos, desde janeiro de 99, uma equipe plenamente envolvida, empenhada para proporcionar o desenvolvimento real do nosso Estado e a alegria, a verdadeira florestania aos povos, vou chamar de povos do Acre, né? Tem vários povos brancos, índios e não índios, e estes com certeza estarão todos sendo inseridos nesse processo de desenvolvimento com o esforço desse governo, liderado pelo governador Jorge Viana. Parabéns pelo trabalho e obrigado mais uma vez, Kleber. Obrigado. Bom, e o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A você em uma das 22 cidades do Acre que nos acompanhou até agora, obrigado pela companhia, boa noite e até a próxima.